Boa noite, como vão vocês? Tudo bem? Chegou o horário do nosso Evangelho do Lar dessa semana. Nós falaremos sobre o tema que eu já tinha informado a cada um de vocês no grupo, que é retribuir o mal com o bem, do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos. Então, nós já sabemos como funciona o Evangelho no Lar, nós vamos agora tentar receber essa conexão que Deus tenta fazer conosco o tempo todo. Vamos tentar subir até o Pai, porque Ele sempre está conosco, fazendo então a ponte com o nosso Criador e com Jesus, o nosso irmão e modelo e guia de nossas vidas, através dos nossos mentores, os quais com certeza já estão nos nossos lares, desde que nós nos predispusemos a estar conectados neste momento com as pessoas do grupo, uns com os outros aqui, nós amigos, na distância dos nossos lares, mas também com o próprio Deus. Então, neste momento, eu vou pedindo a vocês que já estão presentes, que relaxem, sabe? Nos centros espíritas se costuma dizer, fechem os olhos, ou então tem centro até que diminui a claridade. Isso tudo, gente, é só para ajudar a mentalização, tá? É completamente dispensável. Mas se vocês se sentem melhor de olhos fechados, vocês ficam de olhos fechados. Se querem diminuir a luz, pode diminuir a luz. Não tem problema. O que nós agora vamos fazer é orar. E o que é a oração? Oração é a conexão que o nosso coração procura fazer com o coração de Deus. É o momento em que nós tentamos sair do mundo material, deixar de lado todas as nossas preocupações, tudo aquilo que nos retém na terra, todos os nossos medos, as nossas tristezas, as nossas mágoas, e simplesmente buscarmos elevar o pensamento, elevar os sentimentos, de modo que estejamos mais receptivos com a divindade. Nesse momento, os nossos mentores pegam nas nossas mãos, nos acarinham, nos envolvem, nos tornam predispostos ao entendimento das lições desta noite, nos abençoando, nos dando um passe, enfim, nos envolvendo nessa energia gostosa que vai colocando o nosso corpo em estado de relaxamento e a nossa mente em estado de alerta. E assim nós pedimos a Deus permissão para falar em seu nome, para ouvir em seu nome, permissão a Jesus para usar as suas palavras e estudá-las, compreendê-las e praticá-las posteriormente. Que os nossos mentores tenham mais uma vez a misericórdia de nos acompanhar, de nos intuir, de nos orientar, para que possamos sair fortalecidos e melhores nesta noite do que começamos nosso pequeno encontro. E assim, certos de que estamos envolvidos por essa bendita luz do amor do Pai, nós agradecemos pela oportunidade de estar aqui, unidos em nome dele, Jesus, e pedimos permissão para começar o nosso estudo dessa noite. Obrigada, Senhor, que assim seja. Boa noite então a todos, a todas, muito obrigada por estarem aí comigo, é sempre um prazer estar aqui, eu preparo tudo com muito amor, com muito carinho, muita alegria, gosto muito, me sinto muito feliz, muito sempre, às vezes mais, às vezes menos emocionada, mas sempre emocionada de estar com vocês. A gente não pode perder tempo, até porque o nosso compromisso não é só meu com vocês aqui encarnados, nós temos os desencarnados por aqui e eles vieram para estudar, para aprender, alguns que nos acompanham, e para nos ensinar aqueles que vêm como orientadores. Então vamos fazer valer o tempo dos nossos amigos espirituais e o de vocês, começando já com a leitura, tá bem? Então, lendo, claro, repetindo, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos, o item é retribuir o mal com o bem. Tem dois trechos que são dos Evangelhos, um é de Mateus e o outro é de Lucas, são muito parecidos, mas eu vou ler porque eles são importantes. Aprendestes que foi dito,
Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Por quê? Se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e os dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Esses textos são de Mateus. O outro texto de Lucas agora. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que os amam. Se o bem somente fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá, quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira? Para auferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheio de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Antes de ler a explicação do Evangelho, quero dizer que escolhi esse texto hoje porque o nosso planeta está complexo, não preciso nem ficar falando, né? Todo mundo está com muita dificuldade, está com muita impaciência, muita intolerância, muita raiva, muita mágoa, muita tristeza, muita depressão, muitos sentimentos negativos, e muitos de nós temos inimigos. Se não são inimigos diretos, uma pessoa específica que nos complica a vida, tem os nossos inimigos invisíveis que vieram do nosso passado ou mesmo desse presente, nascidos nessa relação nascida das nossas inconsequências, ou ainda aqueles inimigos distantes, talvez no Planalto, talvez na prefeitura municipal das nossas cidades, talvez na liderança, num cargo de liderança no emprego. Enfim, nós temos várias pessoas que poderíamos considerar inimigos. E o que Jesus diz através da boca de Mateus e da boca de Lucas é: ame a si mesmo. E o que significa este amor é o que o Evangelho vai explicar agora. Item 3, ok? Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a ainda mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores virtudes alcançadas contra o orgulho e o egoísmo. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar nesse passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Melhorou, não foi?
A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente, que faz sofrer. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar senão que nenhuma diferença se deve estabelecer entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que ele manda que se dê no coração, assim ao amigo como inimigo, o mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversas de um sentimento, à razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Amar os inimigos, portanto, não é ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto, sem condições, o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar o bem e não o mal. É experimentar o júbilo ao invés de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Inicialmente eu leria mais o item 4, mas não vou ler, vou parar por aqui. Nós já temos material bastante para estudar nessa noite. Percebam, a primeira coisa importante que ele fala é que amar os inimigos faz parte da lei de caridade. Quando Jesus falou que nós deveríamos amar ao próximo, ele não classificou esse próximo como o bonzinho ou o malzinho, o amiguinho ou o inimigo. Ele simplesmente disse: amai o próximo. Então, a classificação que segrega, que separa, vem de nós. Por quê? Porque somos imperfeitos, porque ainda temos muitas inferioridades morais, e exatamente por causa dessas inferioridades morais, nós não concebemos o amor a alguém que muitas vezes nós odiamos, temos raiva, seja porque nós simplesmente não gostamos mesmo e queremos o mal daquela pessoa, ou porque aquela pessoa nos quer mal e nos prejudica, ou prejudicou. Então nós não conseguimos elaborar isso dentro do coração, nós não conseguimos dizer assim: bom, Deus deixou a lei do amor, Jesus chegou e esclareceu que eu tenho que amar o meu próximo, esse daqui é meu próximo, eu vou amar integralmente. Não dá ainda para nós. Porém, não dá para nós porque nós queremos nivelar o sentimento de amor por uma pessoa que nós confiamos, o sentimento de amor que nós temos por aqueles que são nossos amigos, nossos entes queridos, os nossos companheiros de jornada que colaboram, que contribuem na nossa vida, com aqueles que nos fazem mal, com aqueles que nós prejudicamos. E aí a gente diz assim: puxa, eu tenho que colocar o meu inimigo no mesmo lugar no coração que eu tenho o meu amigo. E não dá. O próprio Evangelho explicou. Existe uma lei física, que é a lei da assimilação e da repulsão. A energia não bate.
não existe afinidade. A sensibilidade se melindra, se machuca, se fere quando a gente está perto de um inimigo. Nós temos medo, nós temos sentimentos negativos em relação a esse irmão. Mas isso não justifica o fato de não o amarmos como Jesus ensinou. E qual é o ensinamento de Jesus? Este final aqui explica muito bem, mas vamos voltar lá nas palavras ditas em Mateus, que fazei o bem aos que os odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai. Depois ele diz, porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? E pergunta mais, o que é de diferente que nós temos daquele que é mauzinho e também ama alguém? O que é que nós temos de diferente àquele que com interesse realiza algo por alguém e diz assim, eu vou fazer porque tô de bom humor hoje. Não faz nada. Se a gente não consegue fazer as coisas sem troca, sem substituição, sem barganha, nós não estamos amando. Então ele só pede que nós amemos além da troca, além da barganha. E as últimas palavras que nós lemos aqui no item 3, diz claramente, não ter desejos de vingança, não guardar ódio, não desejar o mal, não ficar se sentindo triste, pesaroso quando acontece alguma coisa de bom. Porque para piorar, a gente não quer só que o inimigo fique distante, nós queremos que ele se dê mal. E o que o Evangelho nos explica é que nós temos que ficar felizes quando ele está bem. Porque se ele está bem, ele vai progredir, gente. Se ele está bem, ele vai melhorar, ele vai aprender valores diferentes. Então é importante que nós desejemos o melhor e mais, que o ajudemos. Que o ajudemos na medida das nossas forças. Muitas vezes, óbvio, meu inimigo é uma pessoa que eu não confio, vive de faca na mão, eu vou botar ele nesse escritório comigo e virar de costas? Óbvio que não. Mas eu posso muito bem orar por ele, por exemplo. Eu sempre falo de orar por alguém como um exemplo do que se dá para fazer, como um ato de caridade, porque tem muitas outras coisas para fazer. Mas a oração é uma coisa que não exige muito esforço, exige boa vontade. Talvez você não sinta no primeiro momento, na sua prece, que você deseja realmente o bem, mas tudo na vida é aprendizado, inclusive a fé. Tudo na vida é aprendizado, inclusive o amor. Tudo na vida é aprendizado, inclusive o ato de caridade. Então, ele fala abster-se, deixar do quê? Deixar de falar, deixar de agir de forma a prejudicar o nosso inimigo. Gente, nós não precisamos nos vingar de ninguém. Lembra que nós falamos recentemente sobre a questão do escândalo. Há de vir o escândalo, mas ai daquele através de quem o escândalo vier. Se você se vinga, você está sendo instrumento de escândalo. Ok, seu inimigo é mauzinho, merece dar com a carinha dele na parede, ter dificuldades na vida, porque ele construiu isto. Mas quando nós nos arvoramos em cobradores e em vingadores, nós estamos fazendo um favor para ele, porque ele está pagando a dívida e nós estamos construindo uma. E Deus não precisa de nós para que a lei de causa e efeito funcione. Então, vejam, amar o inimigo é até uma questão de inteligência. Se a gente não tivesse nenhuma outra razão para amar os inimigos, não fosse lei de caridade, não fosse orientação cristã, se nós não tivéssemos a fé que nos faz tentar descobrir como é que realiza isso, se não houvesse nenhum motivo, ainda seria ato de inteligência nós procurarmos fazer isso, porque a lei é de causa e efeito e vai voltar para nós tudo aquilo que nós dermos ao mundo, dermos de energia, de pensamentos, de palavras, de atos. No item que eu não li e não lerei, eu só queria pontuar que ele alerta especialmente aos espíritas, porque o espírita, ele tem uma noção de continuidade. Nós viemos de alguma vida passada ou de várias vidas passadas,
estamos nesta vida presente e passaremos por outras e outras e outras encarnações até chegarmos naquele momento evolutivo de perfeição que seja dispensável reencarnar. Quando chegar nisso, a gente já vai estar lá no mundinho feliz, faz muito tempo, reencarnando em corpos sutilíssimos, que o nosso corpo espiritual hoje é mais grosseiro do que o corpo material destes espíritos. Um dia não vamos reencarnar mais. Mas, como o espírita conhece essa trajetória, conhece a lei de reencarnação, conhece a lei de causa e efeito, o que ele sabe? Ele sabe que se a gente pensar como um materialista, quero mais é que essa pessoa quebre mesmo a cara, o que nós estamos fazendo? Nós estamos sendo incoerentes com a própria fé, com a própria crença. Porque, primeiro, este inimigo pode ter sido alguém importante do nosso passado. Parente, amigo muito próximo, alguém que nós primeiro prejudicamos de repente. Pode ter sido. Não sabemos quem começou essa inimizade, vocês sabem, eu não sei. Aí tem um outro ponto. Este inimigo, hoje, ele precisa ser transformado em amigo. Porque todo aquele que é amigo agrega na sua vida e te ajuda a ser uma pessoa melhor. E o teu inimigo dificulta a sua vida. Você vai se tornar uma pessoa melhor com isso? Claro, o sofrimento transforma. Mas dá licença, se a gente puder abrir mão do sofrimento, não é muito melhor? E mais, esse nosso inimigo, futuramente, de acordo com os laços que nós construímos com ele pode voltar numa encarnação futura conosco. Marido, filho, irmão, pai, mãe, amigo, chefe, cunhado, qualquer personagem próximo das nossas vidas. E a gente vai ter que engolir. A gente vai ter que aprender a amar, vai ter que aprender a perdoar. Às vezes, de forma obrigatória. Porque muita gente, às vezes, odeia o chefe. Mas tem que dizer sim, senhor, tem que dizer bom dia, tem que dizer boa tarde. E tem que tolerar o mau humor do chefe. Por quê? Porque é ele que manda. E emprego não tá fácil. Vocês concordam? Então, o que ele fala no final aqui, que eu não li, tá? Só vou citar. Ele cita bem especificamente, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa do que a este último. O que significa dizer o seguinte: vocês e eu, qualquer pessoa que esteja assistindo, se tiver um inimigo e se quiser ser superior ao seu inimigo, você tem que ser melhor que o seu inimigo. E não é materialmente melhor que o seu inimigo. É moralmente melhor que o seu inimigo. Porque todo aquele que se eleva espiritualmente, que se moraliza, ele sobe na escala espiritual. E todo aquele que ainda é mau, que alimenta imperfeições, que não altera, não modifica positivamente a conduta, ele fica nivelado embaixo. E aí, um está aqui, o outro está aqui. Você é superior. Não por causa do orgulho, não como um estímulo à inferioridade, à imperfeição do orgulho e até do egoísmo, mas porque você é superior moralmente. E quando você é superior moralmente, o que você entende? Que o cara é limitado, que ele não tem ainda capacidade de ser diferente, que ele não tem condições de ser diferente. Uma conhecida, para encerrar, hoje me perguntou a respeito de um sonho que ela teve. Todo mundo aqui já sabe que sonhos não podem ser traduzidos, adivinhados. Por quê? Corpinho tá dormindo, cérebro adormecido na sua caminha, espírito dá uma voadinha e vai participar de algumas atividades astrais. Corpo não participou. Quem tem memória? O espírito. Corpo tem memória? Não tem. Então, com muita dificuldade, nós, espíritos, trazemos algumas impressões, conseguimos agregar algumas impressões no nosso cérebro material. Sai tudo confuso, a gente até lembra, na nossa cabeça até lembra de alguma coisa, mas é estranho, é confuso, a gente não consegue nem contar. Então, sonho não pode ser traduzido. Porém, ela contou que no sonho dela, ela viu uma pessoa dando orientação para ela. E a orientação era que ela tinha que perdoar
porque já vinha de outras vidas a falta de perdão dela com relação a determinada pessoa, uma terceira pessoa. E ela me perguntou o que eu achava. Eu falei exatamente que eu não podia interpretar sonhos, mas que o que ela entendia. E ela disse: eu entendo que eu tenho que perdoar, então ótimo, então perdoa. Ela falou: mas eu não consigo. Eu falei: é exercício. Gente, como eu disse antes, caridade, amor, perdão, fé, tudo é exercício. Ninguém sai daqui modificado por causa de um evangelho no lar, por causa de uma leitura de evangelho, por causa de uma ida à missa, por causa de uma ida ao terreiro, por causa de uma ida à sua religião, à sua profissão de fé. Ninguém vai fazer assim. Nossa! O fato é que nós temos que exercitar. Faço uma pausa para responder a Edna. Edna, não permita comunicação mediúnica. Se precisar, toma água. Desculpa, eu não leio geralmente as comunicações que estão escritas aqui ao vivo, mas eu percebi que ela está falando isso. Talvez possa ser influência espiritual e não podemos permitir mediúnico aqui, tá bom? Bebe uma aguinha. Todos bebam uma aguinha que a gente vai fazer vibrações agora. É isso, gente, que eu tinha aqui para falar para vocês nessa noite. Espero ter contribuído pelo menos para pensar, porque eu sei que todo mundo tem alguém que hoje lembrou no nosso estudo. Então vamos pensar positivamente a respeito de tudo aquilo que nós podemos fazer para amar os nossos inimigos, tá bem? Vamos fazer a nossa prece final. Vamos fazer as nossas vibrações. Primeiro agradecendo a Deus por esta oportunidade bendita de nos reunirmos em seu nome, em nome de Jesus, com a presença dos bons espíritos, dos nossos mentores. Vamos falar a prece da fraternidade, como eu gosto muito, uma prece que eu amo de paixão, e que ela diz: nosso divino mestre e salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. E assim, já afinizados, já sintonizados com o Pai Maior, vamos fazer as nossas vibrações, começando como sempre, pedindo pela paz. Pela paz entre todos os homens, pela paz entre todos nós, que nos nossos corações a paz mais verdadeira e sincera nasça. Pelos espíritos sofredores, por todos aqueles desencarnados que não só não conhecem a paz, como não conhecem o amor, que ainda estão muito inferiorizados e achando que foram esquecidos por Deus, e não é verdade. Pelos doentes do corpo, por todos aqueles que nós sabemos que necessitam de saúde, que precisam de auxílio, e da alma, aqueles que estão adoecidos da alma, e os que estão adoecidos da alma e do corpo, como os nossos irmãos que estão em depressão, muitas vezes com pensamentos suicidas, com pensamentos viciados, viciosos, depressivos. Então que nós possamos vibrar por eles. Pelos espíritos com missões definidas, aqueles que vieram para o desenvolvimento da evolução moral deste planeta. Pelos médiuns, que são os intermediários dos espíritos que possam nos esclarecer, agindo com dignidade, com verdadeiro valor na missão que receberam. Por aqueles que estão moribundos, que estão em processo de desencarnação, e pelos seus familiares, estes primeiros para que percebam que a morte não é o fim e que a vida voltará em plenitude para ele após a partida, e que os seus entes queridos possam libertá-lo, porque somente parte aquele cuja missão, cujo trabalho, cuja expiação e prova terminou aqui na Terra, e a vida do outro lado consegue ser bem boa quando a gente trabalha para isso. Pelas delegacias penitenciárias, orfanatos, asilos e hospitais, por todos os seus trabalhadores, para que tenham dignidade, honra e amor ao atuar nesses ambientes. E por todos aqueles que estão lá como necessitados nas delegacias, nos presídios, aqueles sofredores que cometem ainda erros muito maus, pelos orfanatos, aquelas crianças abandonadas, muitas vezes maltratadas, abusadas, nos asilos, os velhinhos, os nossos idosos abandonados do amor
e da presença daqueles que eles colocaram no mundo e criaram, nos hospitais, por aqueles que estão doentes. Por todas as casas que propagam o Evangelho de Jesus, de qualquer religião, em qualquer lugar do mundo, para que a palavra do Cristo, não importando qual é o título religioso, possa adentrar no coração de todo o seu seguidor. Pelos governantes de todos os países do mundo e em especial, muito especial, pelo nosso Brasil, que está tão adoecido no valor moral e político, que nós possamos nos unir para vibrar pelos nossos inimigos. E estes políticos hoje são nossos inimigos porque trabalham pelo nosso mal, e nós temos que vibrar para que eles despertem, para que eles aprendam a amar a função da qual se transvestiram. Pela natureza, por toda a natureza e pelos nossos animaizinhos, que são a alegria dos nossos olhos e dos nossos corações. Pelos lares da terra, de todos os nossos parentes, de nossos amigos e também dos nossos inimigos, sim, dos nossos desafetos, para que eles consigam despertar, assim como nós, para a luz do Pai. Por aquele caso difícil que conhecemos, por todos aqueles que estão com os seus nomes no papelzinho aqui ao lado, por todos os que nos pediram preces, por todos os que estão necessitados do amor do Pai, para que eles possam se sentir fortalecidos nesta noite através do nosso amor e das nossas preces. E por fim, pedimos permissão a Deus para vibrar por nós mesmos, por mim, por vocês, por todos os nossos familiares que estão no ambiente conosco, para que nós continuemos tendo coragem, força, boa vontade e amor para nos tornarmos pessoas melhores. Nós estamos indo bem, estamos sim, só que a gente pode melhorar, sempre pode. Então, que Deus nos dê força. Muito obrigada, que Jesus ampare cada um de vocês, que vocês fiquem bem, felizes, e a gente se encontra, se Deus quiser permitir, daqui a 15 dias. Que assim seja, graças a Deus.